Fala pessoal, hoje a gente vai iniciar uma nova série de vídeos. A gente vai iniciar aí semanalmente alguns documentários criminais sobre crimes famosos, alguns não tão famosos e sempre fazendo a comparação com a legislação brasileira. Essa é a ideia, certo? Tentar ali falar de crimes que aconteceram e como é que seria aqui no Brasil. Imagine uma série de true crime, um documentário em comparação com a lei brasileira. E hoje a gente vai conhecer a história da Marianne Beckmeyer, uma mãe alemã que se tornou sinônimo de vingança e justiça pelas próprias mãos. Pois em 1981, na frente de um tribunal e do assassino da sua própria filha, a Marianne ela fez algo inesperado, algo que a Alemanha e o mundo inteiro jamais esqueceriam. Fica aqui com a gente para você conhecer um pouquinho dessa história. Primeiro, quem era a Marianne? A Marianne Beckmeyer, ela não era só, àquela época, em 1980, uma mãe que passava por um luto terrível, assassinato brutal da sua filha. Ela era um produto de uma vida repleta de adversidades. A Marianne nunca teve uma vida fácil. Ela nasceu em 1950 em Sarstedt, na Alemanha Ocidental. A Marianne ela enfrentou uma infância de abusos, até mesmo relatos de e viveu sob a sombra e o medo de um lar desfeito pela guerra. Seus pais haviam fugido da Polônia para a Alemanha e lembrem-se, a guerra terminou na final da década de 40 e a Marianne nasceu em 1950, né? Ou seja, ela encontrou um país e um mundo, uma boa parte dele completamente destruídos. Inclusive, existem relatos, né, inclusive o Journal of Experimental Criminology, citado em vários sites, menciona que ela teve uma infância muito difícil, uma infância miserável. E o seu pai supostamente era um ex-membro da UES, a divisão militar do partido. Ou seja, você imagina que o cara já não era boa bisca. Além disso, ele era alcoólatra e bastante agressivo com a Mariane e com a mãe dela. Né? Tanto que o lar se desfez completamente. A mãe se divorciou do pai, já não aguentando a agressividade, né? E após o divórcio dos pais, ficou conhecida como sendo uma adolescente rebelde. Ela foi expulsa de casa pelo padrasto pouco tempo depois, né? Ela ficou grávida do primeiro filho logo que foi expulsa de casa, né? O filho foi dado para adoção ainda bebê. 2 anos depois, aos 18, a Mariane engravidou de novo. Só que aí a gravidez foi resultante de praticado pelo próprio namorado. E a criança também foi dada para adoção. Perceba que a vida dela nunca foi fácil. A vida não deu uma colher de chá para Mariane nunca. Então, a vida foi empurrando ela de desafio em desafio. Ela foi morando em várias cidades, até que ela se estabeleceu na cidade de Lübeck, na Alemanha, né? E onde teve a filhinha, a Ana. A Ana nasceu em 1972. Né? E a Mariane, nessa época, trabalhava num pub. Imagine como um barzinho hoje em dia. Ela trabalhava nesse pub, ela era uma mãe solo, tinha uma vida muito difícil, muito desafiadora e trabalhava até tarde da noite enquanto tentava cuidar da própria filha. Então, ou seja, a vida é realmente muito difícil. A filha ia para a escola, ela tentava descansar, trabalhava nesse pub à noite, às vezes, na maioria das vezes, levava a filha. Então, perceba que era uma vida realmente que não dava trégua nem um minuto, né? Então, o que aconteceu? Em 1980, a Ana contava aí de 7 para 8 anos. Ela foi, e era a alegria até então, da Marianne, ela foi brutalmente assassinada. Elas moravam em Lübeck e tinha um vizinho lá, um cara meio estranho, chamado Klaus Grabowski. Esse vizinho ele já havia sido acusado anos antes, em 1976, de ter abusado de outras duas meninas. Ele estava castrado quimicamente, supostamente passando por uma terapia hormonal. Então, em um dia, em 1980, a Ana tinha então de 7 para 8 anos, e briga de mãe e filho de criança que não quer ir para a escola, a Ana saiu de casa. A mãe dormiu e a Ana saiu de casa. Nesse momento, quando a Ana saiu de casa e a mãe ficou dormindo porque estava cansada, pensava que a filha ia ficar em casa. Mas o vizinho,
ele sequestrou a criança e levou a criança para sua residência. Você imagine o inferno que essa criança não sofreu. A criança foi então na casa desse monstro, onde foi o corpo da pequena Ana foi abandonado próximo a um canal e encontrado horas depois. Detalhe: o crime somente foi descoberto porque a noiva do assassino denunciou ele. Ou seja, esse cara ainda tinha uma noiva, e essa noiva acabou por denunciá-lo. Os exames necroscópicos feitos no cadáver da vítima, da criancinha, atestaram que ela foi violenta e que a morte se deu por estrangulamento, ou seja, uma força externa que causa constrição cervical, às vezes causa fratura do osso ióide, mas é diferente do enforcamento. Né? Diferente do enforcamento porque ele é causado pela gravidade, pelo peso do corpo que fecha o laço ao redor do pescoço. Aqui é uma força externa. No caso, ela foi estrangulada com uma meia calça. Né? A meia calça da noiva ele usou para estrangular a criança, causando asfixia mecânica por constrição cervical, em medicina legal, como a gente chama. Então, a comunidade da cidade ficou em choque, a mãe, obviamente, devastada, e teve que enfrentar a dura realidade de que, considerando a situação social, a justiça talvez nunca fosse alcançada da forma que ela esperava. Infelizmente, era um país em reconstrução, existiam muitas variáveis sociais e a justiça dificilmente seria alcançada do jeito que se esperava, né? Mas enfim, o criminoso ele foi acusado formalmente, houve essa denúncia, houve a investigação e apenas um ano depois iniciou-se o julgamento do Klaus, certo? Segundo o criminoso, olha só a como funciona a mente de um camarada desse. A criança de apenas 7 anos, de acordo com o depoimento dele, afirmou que acusaria ele de abuso sexual se ela não lhe desse uma quantia. A criança de 7 anos estava extorquindo um cara de 35. Então, ou seja, é uma motivação que, ao meu ver, não faz o mínimo de sentido. Então, ele disse que ficou com medo de voltar para a prisão e acabou estrangulando a uma criança de 7 anos. Detalhe, ele afirmou que estava o extorquindo. Isso não faz o mínimo de sentido. Primeiro, o que essa criança de 7 anos está fazendo dentro da casa dele que tinha 35? Como é que ali dentro ela estava extorquindo? Então perceba que essa história, esse depoimento, essa alegação afetou profundamente a sociedade e a mãe da criança, que não suportava ficar ouvindo mentira atrás de mentira sobre a sua filha, e isso tudo aparecendo no jornal. Né? De acordo com ela, era uma criança de 7 anos, jamais teria feito qualquer ameaça. A criança era descrita pela própria mãe, por quem a conhecia, como uma criança feliz. Poxa, ela tinha 7 anos. Aí como é que o camarada mete essa de que a menina estava extorquindo e eu a matei? Como assim, meu irmão? Isso não existe. Pois bem, o julgamento do camarada se tornou um grande espetáculo. Atraiu a atenção da mídia. No terceiro dia, né, diante de um tribunal lotado, Mariane, ela tomou uma decisão que mudaria a vida dela para sempre. Então, como vocês viram aí, isso foi uma reprodução de um documentário, né? Com um revólver armado de um revólver escondido, uma bereta M1934, calibre 380, um poder de parada considerável, né? Uma pistola semiautomática semelhante às pistolas modernas. Ela entrou com essa pistola e atirou no Grabowski, encerrando a vida dele ali mesmo. Né? Muitos chamaram isso o ato de justiça mais notório na história da Alemanha. Né? Na frente de todo mundo, ela disparou ali
7 vezes contra ele. Meio que fazendo, me parece, aí fazer um. A criança tinha 7 anos. E o bandido levou 7 tiros na mãe. Né? O ato de vingança pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava que ela ia simplesmente sacar uma pistola e disparar 7 vezes contra esse camarada. Né? No tribunal, né, as testemunhas oculares que ele estavam, ela relataram que na hora que ele estava lá morto no chão, ele foi chamado de porco por ela. E ela expressou, tanto que ela nem reagiu, ela simplesmente esperou ser pega pela polícia. Calmamente, ela esperou ser pega pela polícia. E ela estava cansada de ouvir tanta mentira sobre a filha dela. Então ela se sentiu compelida a fazer alguma coisa. O assassino mentia compulsivamente contra a sua filha. Inventava tudo que era história, que a menina não prestava, que a menina extorquia, que a menina talvez já não fosse inocente. Então, seja para uma mãe que teve a filha, isso não é fácil de ouvir. Tanto é que aí é uma história que eu diria, não sei se é verdade, mas atestam, né, relatam que ela escreveu em um papel a seguinte frase: "Fiz isso por você, Ana", e desenhou 7 coraçõezinhos, simbolizando, né, cada ano vivido por sua filha. Então eu acho que aí realmente não há, e eu não achei nada que comprovasse isso, além de relatos em sites. Né? Pois bem, a, a ação dela dividiu opiniões, né? Incendiou um grande debate midiático, mais uma vez, sobre a justiça por conta própria, a justiça feita pelas próprias mãos. Alguns, arrisco dizer que a maioria, viram nela uma heroína, enquanto os outros questionaram que isso abriria um precedente muito complicado. Né? As pessoas passariam a não confiar mais na justiça enquanto posta pelo Estado e se sentiriam mais à vontade para fazer justiça com as próprias mãos. Lembrando que a Alemanha ela serviu aí de base para o nosso próprio Código Civil, nosso próprio Código Penal. Então, ou seja, ela é um país bastante legalista. Tanto é que hoje nossa tradição jurídica chama-se de tradição romano-germânica. Pois bem, então a Mariane passou então a ser ali réu, né? Passou a figurar como acusada, indiciada e ré de um outro processo. Né? O julgamento dela, o subsequente julgamento da Mariane, se tornou outro foco. Ou seja, o pessoal passou a ter total atenção nisso, enfrentando as acusações de assassinato, né? Obviamente ali na frente de todos. A Mariane ela defendeu que as suas ações foram um ato de desespero, né? Ali a vingança e a tristeza que consumiam ela falou muito mais alto. Eventualmente, né, ela foi condenada, até porque não dava para não ser, mas a sentença ela refletiu uma mistura de simpatia com ela, entende-se por que ela fez isso, e ao mesmo tempo a própria sociedade exigia pela lei uma resposta. Então, perceba que isso é muito complexo, assim como o legado do caso dela. Né? Percebam aí que o legado deixado por ela, a vingança, né? Aquele misto de tristeza com raiva, com vingança, é algo bastante complexo. Né? O caso forçou uma reflexão nacional sobre os limites da justiça própria, né? E também o papel do sistema judicial, se ele de fato consegue proporcionar soluções para as vítimas de crimes hediondos, como foi o caso da morte da Ana, né? De fato, isso tem uma discussão imensa até hoje, né? Então, seja, compreender como foi que isso aconteceu é muito importante. Tanto é que lá em novembro de 82, né, 2 anos depois que a filha morreu e ela matou o camarada, ela começou a ser julgada após ela inicialmente por homicídio doloso, né? Teve uma negociação, uma revisão das circunstâncias, né, que envolveram o ato praticado pela Mariane. Ela foi condenada a 6 anos de prisão. Ainda teve essa condenação, né? Dos quais ela cumpriu
ali mais ou menos a metade, né? Então, ou seja, cumpriu 3 anos e não quis mais voltar para Lübeck. Ela saiu em liberdade em 1985 e foi embora e fugiu para Nigéria, porque tudo que lembrava Lübeck, tudo que lembrava a Alemanha, era um motivo de muita tristeza. Então, ela foi morar na Nigéria. Lá, aponta-se que ela casou com um professor, davam aulas de alemão, davam aulas de alemão para a população de lá. E em 88 ela se mudou para Gana. Em Gana, ela continuou sendo professora, o esposo também. E bem, como todas as histórias da Mariane, essa relação teve altos e baixos. E ela se divorciou no início da década de 90. Então, sozinha mais uma vez, ela saiu de Gana e foi morar na Itália. Né? Então, lá na Itália, ela começou a trabalhar em uma casa, uma espécie de abrigo para idosos, onde ela ali passou alguma parte aí da sua vida, cuidando de idosos, né, de pessoas enfermas, até pessoas que já estavam ali em situação que a gente chama hoje em dia de cuidados paliativos. Né? Então, por fim, a vida ela tinha um último e letal desafio para ela. Ela recebeu um diagnóstico de câncer no pâncreas, um câncer muito cruel, um câncer muito agressivo. Aí esse diagnóstico trouxe ela de volta para a Alemanha, para se cuidar, para tentar restabelecer sua saúde. Mas infelizmente isso não foi possível. Ela faleceu no dia 17 de setembro de 1996, jovem, 46 anos, né? Na mesma cidade aonde a filha foi cruelmente assassinada. Né? Perceba que a vida dela foi marcada por extremos, né? De justiça, vingança, amor, perda, abuso, tudo isso. E ela encontrou o seu descanso final ao lado da filha. Hoje ela está enterrada ali, sepultada ao lado da filha dela na cidade de Lübeck. Ela permanece aí descansando ao lado da filha que ela tanto amou e motivo de toda essa vingança. Pois bem, esse caso dela nos lembra da complexidade da dor humana, né, da incessante busca por paz, por vingança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Né? A jornada dela foi marcada por decisões muito difíceis que ela teve que tomar, foi marcada pela dificuldade propriamente dita. Né? E reflete, por fim, o amor inabalável ali, de uma mãe por uma filha e também a eterna busca pela própria renovação diante da adversidade, certo? Um caso muito difícil. Mas perceba, saindo desse caso, nós temos que a lei brasileira prevê uma situação semelhante à que a Mariane passou. Né? O caso Mariane, se tivesse acontecido aqui no Brasil, nós temos uma previsão legal muito específica que relembra e que está muito próximo disso daí. Aqui a gente chama essa conduta de homicídio privilegiado. É uma causa geral, uma causa específica de diminuição de pena, está prevista lá no artigo 121, parágrafo 1º, que ocorre quando o homicídio é praticado e o agente o pratica diante de um motivo de relevante valor social, relevante valor moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima. Nesse caso aí, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 até 1/3. É um caso realmente que diminui a pena lá na frente, porque encontra-se aí um motivo para que o agente cometa o crime de homicídio. Né? Então, no caso aqui, está mais do que clara a motivação do crime. Né? Ela se deu por vingança à cruel morte da própria filha. Então, inclui a conduta de Mariane no que a gente costuma chamar, em direito penal, de relevante valor moral. Né? Tem-se aí que é algo que não quer dizer que nós temos um voucher para assassinar as pessoas, mas é uma situação onde o crime que aconteceu está meio que compreendido
como uma outra forma dentro da lei brasileira. Então, para encerrar esse vídeo, a gente lembra, por fim, que essa história, essa triste história, nos lembra da profunda dor que pode levar a atos impensáveis de desespero. A gente nunca sabe o que pode acontecer, mas cada um tem a capacidade de fazer um ato desse dependendo da situação. Né? A luta da Mariane, as escolhas e as consequências dessas escolhas continuam a nos impactar até hoje, pois a gente, ao lembrar de um caso desse, a gente acaba e vendo esse caso das complexidades da justiça, da vingança, do amor de uma mãe por sua filha, isso é também um convite à reflexão na nossa própria vida. Então, é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do nosso primeiro mini documentário e fiquem à vontade para comentar aqui embaixo, fiquem à vontade para comentar lá no meu Instagram também. Vamos aí semanalmente trazer um caso como esse, sempre trazendo uma comparação com a legislação brasileira, o que, que a nossa lei fala sobre esse caso em específico. Agradeço a você que ficou até aqui. Considere aí me seguir no meu canal do YouTube, me siga nos meus perfis das redes sociais. Na descrição do vídeo vai ter um link para o nosso canal do Telegram. E é isso. Até a próxima e fiquem com Deus. Valeu.